Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook neste momento da Casa Espírita Maria de Nazaré. Boa noite, amigos, companheiros, irmãos. Hoje, nesta data tão especial, em que temos a véspera do Natal e que o cristianismo considera como uma homenagem ao nascimento da luz para o mundo, para o planeta Terra. Portanto, hoje, véspera de Natal. E João Firmino e eu somos responsáveis por desenvolver a atividade ligada à nossa querida Casa Espírita hoje. E esta atividade é desenvolvida com um estudo ligeiro de 3 obras da doutrina espírita. A primeira que será abordada será Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel ao Chico Xavier. A segunda é o Evangelho segundo o Espiritismo. E, por fim, encerraremos a nossa live de hoje com uma pergunta contida no Livro dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos, como sempre o fazemos, convidamos a todos para juntos elevarmos o nosso pensamento a Deus, mentalizarmos Jesus, mentalizarmos Maria, fazendo a prece que Jesus, divino pastor de nossas almas, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja e assim será. Confiemos. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, dando início ao nosso breve e ligeiro estudo, vamos então para a obra Fonte Viva. E como hoje é véspera de Natal, procuramos, João e eu, alguma mensagem que nos falasse do Natal. E, de fato, temos uma mensagem no livro Fonte Viva com o título Natal. É a última das mensagens, é a de número 180. E, como vocês devem saber, toda mensagem do Fonte Viva se inicia com um pequeno versículo do Novo Testamento. Vamos ver então? Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus, para o serviço da boa vontade, a justiça do olho por olho
e dente por dente encontrara, enfim, o amor, disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Emmanuel finaliza a obra Fonte Viva com uma mensagem do Natal. Estamos na época do Natal, mas se formos observar, em nenhum momento o autor espiritual Emmanuel nos fala ou constata que Natal é troca de presentes. Em nenhuma frase Papai Noel aparece. Não, porque Natal é Jesus. O Natal só tem significado real quando nos reportamos à presença sublime e luminosa do Mestre Jesus. Até o nascimento de Jesus, o que valia, ao menos entre aqueles judeus, era a lei de Moisés. E a lei mosaica, ainda que tivesse inserida nela a lei divina através do Decálogo ou 10 mandamentos, tinha ainda muito do ser humano, do próprio Moisés, que objetivava com essas leis duras colocar freios aos corações endurecidos que por missão tinha por dirigir. Mas ao tempo de Jesus e quando o Mestre nasceu, tudo passou a mudar. Porque o Mestre nos trouxe o amor. No Decálogo, vemos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas só Jesus completou este ensinamento, este mandamento, nos conclamando, além de amar a Deus sobre todas as coisas, que amássemos uns aos outros. Assim, o mais ferrenho inimigo não deveria receber de nós ódio, desejo de vingança, retaliações, mas, por outro lado, deveria ser visto como alguém
que, embora tenha nos feito mal ou nos deseje mal, merece a nossa compaixão, porque sabemos que os nossos inimigos são provas para que possamos treinar em que medida estamos conseguindo amar e colocar em prática o ensinamento sublime do Mestre Jesus. Na realidade, nenhum castigo, após aprendermos a lição, deveria ser concretizado. Sabemos ainda que a vinda de Jesus ao planeta Terra não acabou com a violência num passe de mágica, porque sabemos que os violentos ainda vivem sobre o planeta Terra, ainda ferem, fazem sofrer, matam, roubam, furtam. Mas sabemos também que o Espiritismo nos esclarece que o mal está sempre a serviço do bem. E aquele que sofre com a maldade, de alguma maneira, tinha arestas a serem aparadas em relação à justiça divina. E aquele mal aparente que a pessoa sofre tem como objetivo maior fazê-lo quitar os débitos com a justiça, com a verdadeira justiça, que é a justiça divina, pois que a justiça humana é muito falha, corrupta, comprável, mas a justiça divina é incorruptível, ela é perfeita. Então, o Natal é o tempo de perdão, de caridade, de compaixão. E como eu dizia, não foi num passe de mágica que Jesus implantou o amor na Terra. Ele foi sendo implantado gradativamente. Emmanuel nos dá um exemplo de que os cristãos morriam no circo romano. Isso não existe mais, ficou para trás, como tristes lembranças de onde a crueldade humana alcançaria. Também disse-nos Emmanuel que em Sidon os escravos tinham os olhos vazados por conta da crueldade de seus senhores. Isso também vai lá longe, vai ficando para trás, porque não por acaso o planeta Terra está caminhando para a mudança definitiva da categoria de mundos. Deixará para trás a violência, a crueldade, a maldade, para então entrar numa era em que de fato o Natal será uma presença constante nas mentes e corações, porque Natal é perdão, é amor. Natal é compreensão, é tolerância, é companheirismo. Isso que é o Natal. E que Jesus nos abençoe a todos. E que nessa noite, nessa véspera de Natal, na transição da véspera para o Natal, que possamos, de fato, nos unirmos em oração, em prece sentida de gratidão por tudo
que o Mestre nos ensinou, por tudo que Ele nos deixou. Graças a Deus, que assim seja. Meus amigos, vamos agora então para um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, dando sequência ao nosso ligeiro estudo. Hoje escolhemos também um trecho bem pouco abordado nas apresentações, nas exposições do Evangelho. Estamos falando do capítulo 28, que é o da coletânea de preces espíritas. E João e eu escolhemos o item 38, que vai nos falar do momento de dormir, que é tão importante, física e espiritualmente para todos nós. Vamos à leitura? Depois o João virá traçar breves comentários a respeito do trecho lido. No momento de dormir, o sono é o repouso do corpo, mas o espírito não necessita desse repouso. Enquanto os sentidos se entorpecem, a alma se liberta parcialmente da matéria, gozando das suas faculdades espirituais. O sono foi dado ao homem, ao ser humano, para a reparação de suas forças orgânicas e das suas forças morais, enquanto o corpo recupera as energias gastas no estado de vigília, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. É então que ele tira de tudo que vê, de tudo que percebe e dos conselhos que lhe são dados as ideias que lhe ocorrem depois em forma de intuições. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria, a liberdade momentaneamente concedida ao prisioneiro. Mas acontece, como no caso dos prisioneiros perversos, que o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva maus instintos, em vez de procurar a companhia dos bons espíritos, busca a dos seus semelhantes e dirige-se aos lugares em que pode liberar as suas más inclinações. Aquele que se acha compenetrado dessa verdade, eleve o seu pensamento no momento em que se sente aproximar-se o sono. Solicite o conselho dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham assisti-lo no breve intervalo que lhe é concedido. Se assim fizer, ao acordar, se sentirá fortalecido contra o mal, com mais coragem para enfrentar as adversidades. Este é o texto de hoje. No momento de dormir, vocês podem encontrá-lo no capítulo 28, item 38. Vou chamar agora o João para nos brindar com as suas colocações. Depois eu retorno para a leitura da questão do Livro dos Espíritos. Amados irmãos, amadas irmãs, boa noite a todos. Mais uma vez, estamos
estamos juntos para darmos continuidade ao nosso estudo da doutrina espírita. Hoje abordando 3 obras magníficas: o Fonte Viva, do Emmanuel, ditado ao nosso querido Chico Xavier, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a parte moral da doutrina espírita, e depois temos o Livro dos Espíritos, que nos traz a parte filosófica, científica e religiosa, da doutrina. A Vânia leu aqui um trechinho de uma das partes do capítulo 28, que nos traz uma coletânea de preces espíritas. E essa prece, tem 2 preces aqui no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que me traz algumas recordações especiais, que é a prece aos anjos guardiões e essa para o momento de dormir. Porque a partir do momento em que meu pai, que éramos católicos, e um católico praticante, o meu pai, ele tinha atividade muito ativa dentro da Igreja Católica, ao lado do padre. Ele fazia toda a parte relacionada aos recursos que entrava na igreja. Diríamos assim, ele era uma espécie de tesoureiro do padre. Ele recebia, contabilizava todos os recursos que entravam e prestava conta mensalmente e anualmente para o padre, que era o responsável maior pela unidade da Igreja Católica, que era Igreja Nossa Senhora do Rosário, lá em Ubá, Minas Gerais. E depois que meu pai fora acometido por um processo obsessivo, e não encontrou a cura dentro da medicina e também da Igreja Católica, porque várias vezes o padre chegou a orientá-lo, a confessar, dar-lhe a confissão, etc., mas nada resolveu. E na doutrina espírita, depois de uns 3 anos tratando com a medicina, na doutrina espírita, com 4 meses de tratamento espiritual, ele ficou bom, curado, voltou a trabalhar, e a partir de então ele passou a todos os dias à noite ele lia a prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores, e essa do momento de dormir. Ele lia na íntegra, todos os dias às 9 horas, ele nos reunia, ele, minha mãe e os filhos que estivessem presentes em casa, e eu sempre estive presente, na maioria das vezes, nesta época, e compartilhei da leitura dessas 2 preces na íntegra, e isso me traz grandes recordações, porque todas as noites nós, espíritos encarnados, adormecemos. Isso faz parte da necessidade do corpo físico de recuperar
as suas energias gastas durante, vamos dizer assim, as horas de trabalho intenso, de atividades, muitas das vezes, ininterruptas, né? Porque nós estamos sempre ativos. Estejamos trabalhando numa atividade, num trabalho, seja ele qual for, se faz necessário que tenhamos algumas horas de descanso, onde o corpo físico se recupera das energias gastas, desprendidas durante aos momentos de atividade, e o espírito necessita também retornar ao plano espiritual para o seu reencontro, né, com os amigos no plano espiritual, com a espiritualidade num todo, onde ele se retempera as suas vontades, os seus compromissos, as suas responsabilidades. Então eu diria que se o corpo físico tem a necessidade desse descanso, o espírito também tem essa necessidade de retornar, né, à espiritualidade, onde ele vai reavivar compromissos assumidos e reorganizar as suas atividades em curso quando, no momento de estar ligado ao corpo físico, eu sempre gosto de citar, dentro de um projeto reencarnatório, porque quando o espírito está no plano espiritual, na maioria das vezes ele solicita uma permissão para vir ao corpo, à reencarnação, assumir o controle e a atividade de um corpo físico para desenvolver algumas aptidões, reorganizar a sua vida dentro da evolução que lhe é facultada, né, que fomos criados pelo Pai, simples, ignorantes de conhecimento, e para a evolução, para evoluir. E nós sabemos que o espírito, nós espírito, não evoluímos com o sofrimento, nós evoluímos com o conhecimento. E as reencarnações têm eu diria, esse duplo sentido, essa dupla responsabilidade, essa dupla função. Reparar os nossos erros, reorganizar as nossas atividades, os nossos compromissos, quando aqui encarnado, porque ora nós estamos encarnados, ora estamos desencarnados, ou seja, no plano espiritual. Até o momento atual, que neste projeto reencarnatório, eu estou como João. E estou aqui para reparar as faltas, buscar conhecimento, reorganizar, projetar e caminhar para a evolução espiritual. E adquirindo novos conhecimentos, nós estaremos também trilhando novos caminhos, dando novos passos em busca da nossa evolução espiritual. Porque dentro dessas vindas e voltas nas multiplicidades de existências, é que nós crescemos, é que nós evoluímos, é que nós buscamos periodicamente a luz, buscamos periodicamente até conquistarmos um nível evolutivo satisfatório de não mais precisarmos reencarnar como dentro de uma função expiatória, e sim poderemos reencarnar no planeta Terra ou em outros planetas semelhantes, mas já com uma missão definida,
são os espíritos missionários, que nós temos vários encarnados no planeta Terra, já tivemos vários que aqui passaram, deixaram o seu legado e retornaram ao plano espiritual, e nós estamos também nesta caminhada, porque a reencarnação é uma lei natural, é uma lei de Deus, e nós estamos agindo, cumprindo essa lei dentro desses projetos reencarnatórios com este objetivo: evoluirmos em espírito e verdade com a aquisição de novos conhecimentos acerca da vida num todo. Esse é o objetivo das nossas reencarnações múltiplas que já vivemos, e temos muitas outras para viver. E no momento do sono, nós retornamos ao plano espiritual, buscamos novos contatos, retornamos ao estado de vigília aqui no mundo material, e vamos trazendo algumas ideias que são colocadas em prática dentro do nosso relacionamento de convivência no mundo material. Bom, o tempo já se foi. A Vânia vai vir para ler uma pergunta do Livro dos Espíritos e em seguida encerrar a nossa live de hoje. Muita paz, muita luz, uma linda noite de Natal para todos que estão sintonizados conosco, e amanhã estaremos comemorando o nascimento aqui na Terra de nosso Mestre Jesus. Graças a Deus, muito obrigado. Queridos irmãos, amigos, vamos então finalizando a nossa live de hoje com a abordagem de uma questão do Livro dos Espíritos. É a questão que fazemos na sequência, é a de número 575. A pergunta que Kardec faz é a seguinte: as ocupações comuns nos parecem antes deveres que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Então, o que Kardec pergunta é que, na realidade, todos nós temos missões pessoais, particulares e as gerais, porque todos nós estamos aqui para nos melhorarmos como seres humanos, para realizarmos a nossa tão propagada, tão mencionada reforma íntima, em que vamos substituindo as nossas imperfeições por virtudes, e isso ao longo das múltiplas existências. Então, o que Kardec diz aqui é que as ocupações pessoais, particulares, todos nós temos, mas como reconhecer alguém que tem uma missão real na Terra, ou seja, uma grande missão, concedida a espíritos já amadurecidos e altamente evoluídos em seu aspecto moral e intelectual? E a resposta é bem pequenina, bem sucinta. Diz assim: como que nós vamos reconhecer os grandes missionários e suas grandes missões na Terra? Pelas grandes coisas que ele realiza, ou eles realizam, pelo progresso que fazem os seus semelhantes realizarem. Então, nós vamos avaliar se um encarnado é um grande missionário pelo legado que ele deixa. Vamos pensar, por exemplo,
tirando Jesus, que é o nosso mestre querido, sua missão planetária, mas vamos pensar em outros e que legado eles deixaram. Gandhi, um homem, e o que ele transformou? Ele transformou a Índia, libertou a Índia do jugo britânico somente com a paz, sem a guerra, com amor, com sabedoria, com a não violência, né? Com a não violência, está completando João. Então é um espírito missionário. Chico Xavier, é só observar o legado que ele nos deixou. Mais de 400 obras que vêm iluminar as nossas mentes e corações para o porvir luminoso que todos nós estamos fadados. Então, meus amigos, todos nós temos missões, mas os grandes missionários se fazem perceber pelo legado que deixam e a transformação dos seus semelhantes. Graças a Deus, estamos então encerrando a nossa live de hoje, desejando a todos um Natal em família, um Natal com muita paz, amor, luz, perdão, tolerância, compreensão. Vamos então juntos elevarmos o nosso pensamento, nos conectando à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Todos juntos, meus irmãos, sintamos as benesses, sintamos a luz que chega a todos nós nesses instantes e façamos a prece a Maria endereçada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Bom Natal! Felicidades, meus irmãos! Paz e luz aos nossos corações. Fiquem conosco todos os dias. Temos a live da Casa Espírita Maria de Nazaré, sempre às 18 horas. Amanhã, sexta-feira, teremos Ezequiel. Sábado, João e eu retornamos. Domingo e segunda, Ezequiel novamente. Terça e quarta, o Sérgio com a Fabiana. Queridos amigos, o nosso abraço apertado a todos vocês. E até a próxima.